Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Aleluia, que bom que você está aqui nesse último dia da campanha, né? Graças ao nosso bom Deus. E eu quero ministrar aqui um texto da palavra de Deus ao seu coração, porque essa palavra tem falado muito comigo. E eu quero ministrar ela. Estamos no 12º dia, representando aí o mês de dezembro, né? E o mês de dezembro será um mês onde o Senhor trará muitas bênçãos na sua vida. Tenha certeza disso. E aí eu quero falar hoje sobre um personagem bíblico que os irmãos já conhecem, já leram muitas vezes esse texto. Os irmãos são bons leitores assíduos da palavra de Deus. Eu gostaria que você abrisse aí a Bíblia lá no livro de Jó, lá no capítulo 1. Livro de Jó, lá no capítulo 1. Alguém um dia perguntou: pastor, por que às vezes antes da oferta, às vezes ministram uma palavra sobre dízimos e ofertas? E eu respondi: é só um lembrete de como fazer. Porque a pessoa disse assim: mas a gente já sabe o que fazer. Falei: é verdade. Mas muitas vezes nós ministramos uma palavra para dizer como fazer. Porque muitas vezes a gente sabe o que tem que ser feito, mas a gente não sabe como fazer, tá? E isso é muito importante para as nossas vidas, porque isso vai trazendo norte, vai nos abençoando a nossa casa, a nossa família, nosso ministério. Obrigado, filha. Que privilégio ser servido por você. Glória a Deus. Queridos, eu quero falar aqui sobre Jó. Eu gostaria que você ficasse bem atento, porque a minha mensagem hoje é breve e nós precisamos orar daqui a pouco. E diz o texto assim, Jó capítulo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Olha a qualidade de Jó aí. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Era o maior de todos da terra a qual ele vivia. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs e comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado e os meus filhos, e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se ao Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó, debalde, teme a Deus? Acaso não o cercaste com Sebe e ele a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste,
e os seus bens se multiplicam na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Somente até aí, depois estarei lendo alguns outros textos. Meus irmãos, essa história é uma história muito conhecida. Os irmãos conhecem muito essa história, já leram muito essa história. O livro de Jó relata o sofrimento do ser humano, sofrimento no nível máximo, tá? Ele foi escrito para relatar o sofrimento do ser humano, mas também o Iavé de Deus, o senhorio, mostrando que Deus é o Deus Todo-Poderoso, que Ele pode fazer todas as coisas na terra. Aleluia! Bendito seja Deus! Então, o texto começa dizendo aqui que Jó mora no Oriente. O Oriente onde Jó morava, em Uz. Uz, na verdade, significa lugar arborizado. Lugar cheio de verde, cheio de árvores, cheio de plantio. E Jó morava no Oriente. O Oriente é um lugar desértico, totalmente deserto. Mas o texto começa declarando aqui que mesmo no Oriente, Jó morava num lugar arborizado. Então nós precisamos entender aqui, logo nesse começo do texto, que o lugar geográfico onde você mora não é o fator determinante para que você não prospere. Ele morava num lugar totalmente desértico, mas o texto diz que o lugar onde ele morava, vou parafrasear para você, é onde todos na cidade queriam morar. E Deus faz isso com a gente, quando estamos em paz, quando estamos em paz com Deus, em fidelidade com Ele, não importa onde você morar, Deus vai prosperar você. Assim Ele fez na vida de Jó. Então, a unção na sua vida, ela vem em você. A unção de Deus, ela vem na sua vida. Ela não vem no lugar onde você mora. Ela está em você. Deus está abençoando você. Onde você for, você é abençoado. Diga para o seu irmão, para onde você for, você será abençoado. E é interessante que no versículo 2 diz assim: nasceram 7 filhos e 3 filhas. Então nós vemos aqui que ele tinha uma família. Primeiro, ele era bem estruturado financeiramente. Por quê? Ele morava no deserto, mas morava no melhor lugar do deserto. Então daí dá para a gente ver que ele é bem estruturado financeiramente. Segundo, dá para a gente ver que ele é bem estruturado na sua família, porque era um homem casado com uma mulher só, pai de 10 filhos, e quando você lê o texto aqui, você não vê a família dele brigando, você não vê os filhos brigando, muito pelo contrário, você vê eles fazendo festa de aniversário. E quando tinha festa de aniversário um na casa do outro, não é como a nossa festa hoje. Nossa festa é num dia só, a gente programa lá à noite, 7 horas da noite, um café da manhã, a gente canta o parabéns e está tudo certo, E cada um passa ali 2, 3 horas e vai embora para casa. Mas nessa época, aniversário de família, dos filhos, aniversário de cada filho era comemorado durante 7 dias. Diga para o seu irmão, era 7 dias de festa. Eram 7 dias de festa. Agora você imagina, Você multiplica aí, era festa para mais de metro aqui. Quando era aniversário de um dos filhos, eles se reuniam e reuniam muito bem. Mas o interessante é que no versículo 3, o texto diz assim: possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos. Presta atenção nos animais que ele possuía. 500 jumentas de bois. 500 jumentas. E era também muito numeroso o pessoal que trabalhava para ele. E o texto diz que ele era o maior
era o mais rico de todo o Oriente, de todos os homens daquele tempo. E aí eu fui fazer um cálculo aqui, e aí eu fui pegar um preço de um camelo. Fui pesquisar dar um Google, né? Dei um Google lá e fui pesquisar o preço de um camelo. O preço de um camelo, ele custa de 900 mil reais, o mais baratinho. É o mais baratinho. Mas tem os de 2,5 milhões e de 3 milhões de dólares. Não é de reais, é de dólares. Então por aí você já vai vendo o nível do homem. Um boi custa aí 2.000, 2.500 dólares mais barato. Tem bois que custam uma fortuna, que eu nem consigo falar para você quanto custa. E também uma jumenta custa em média 6 mil dólares, os mais baratos. E aí eu comecei a calcular, e aí eu não coloquei dentro do cálculo as terras, porque ele era um homem muito rico. Para guardar todos esses animais tinha que ser um fazendeiro. Ele tinha que ter muita terra, mas muita terra. Eu digo para o seu irmão, ele tinha muita terra. E aí eu não calculei também os bens, e essas pessoas elas sempre tinham muito ouro e pedras preciosas, nem coloquei na conta. Só calculando os animais deu 594 milhões, só coloquei em reais, para não dizer em dólares, para não achar que estou encarecendo demais a conta dele aqui, né? Então a gente vê que ele era um homem bem estruturado financeiramente, um homem de sabedoria, um homem de posses, né? E o versículo 4, diz aqui, seus filhos iam às casas uns dos outros, faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar suas irmãs, e comerem e beberem com eles. Então eles estavam sempre reunidos. O texto não fala de confusão, o texto fala que eles estavam sempre reunidos. Sempre que era aniversário de um do outro, eles estavam na casa do outro, celebrando e se alegrando juntos. Então eles tinham bons relacionamentos de pais e filhos, filhos com os pais. E aí, aqui que está a questão. E eu comecei a buscar no original essa questão no versículo 4, onde o texto diz assim, eles se reuniam para comerem e beberem. Outras versões diz que eles bebiam dissolutamente, ou seja, desregradamente. E aí que eu vou entrar minha conversa com você, porque era algo que Jó temia. Porque Jó era um homem temente a Deus. E o texto diz aqui no versículo de número 5, vamos ler aqui o versículo 5. Diz aqui, decorrido o turno de dias do seu banquete, ou seja, depois que acabava os 7 dias de festa do aniversário, depois deles terem comido, bebido muito, né? Jó chamava seus filhos e os santificava. E aqui só santifica alguém que pecou, que errou, né? Então ele chamava os filhos no final da festa e os santificava. Então o que ele fazia? Ele levantava de madrugada e ele oferecia holocaustos, segundo o número de todos os filhos. Por cada filho ele fazia um holocausto. E o que era um holocausto, pastor? Era uma oferta queimada. Era uma oferta de animal queimada, tá? Então ali ele oferecia aquele holocausto, pois dizia, talvez tenham pecado e os meus filhos blasfemado contra Deus em seu coração. Tá? Aqui está uma tradução no português, mas eu fui buscar no original, o texto diz, os meus filhos pecaram e blasfemaram contra Deus em seu coração. Tá? Então a versão em português às vezes vai mudando muito o significado aqui. Mas no original é isso. Então, Jó fazia isso, ele santificava os seus filhos, né? Então ele fazia um altar de pedra, e ali ele colocava o animal era morto, né? E depois ele era queimado até sair toda a gordura, caía naquela vala ali, né? E ali era feito o sacrifício pelo perdão, né? Daquilo que os seus filhos tinham feito. E ele fazia isso porque eles sabiam
que durante a festa, a bebida em excesso ia alterar a consciência deles. E que eles iam pecar contra Deus. Então ele fez isso, ele fazia isso pelos filhos dele, porque os filhos conhecem muito bem os pais. E Jó, um homem de sabedoria, conhecia muito os seus filhos, conhecia a palavra de Deus, conhecia o agir de Deus, conhecia a vida em si. Então, Deus conhecendo Jó você pode ir até lá e tirar a dúvida dele, pode tirar a vida dele, desculpe, é que minha letra aqui não está muito bonita, geralmente eu uso o iPad, mas dessa vez eu fiz uma anotação, minha letra é um pouco de médico. Deus conhecendo Jó, disse para ele, olha, você pode tirar tudo, diz a Satanás. Satanás foi lá, tá vendo? O Senhor deu tudo para ele tem tudo, é fácil. Ser crente assim, bom demais, ele tem tudo, tá? Mas o Senhor conhece os seus, amém? O Senhor conhece os seus. O Senhor conhecia a integridade, o texto começou dizendo aqui, que ele era um homem íntegro, reto e temente a quem? A Deus. Deus conhece os seus filhos, tá? Então ele diz, olha, você pode tocar, pode tirar tudo que ele tem, mas não toque na vida dele. Não toque na vida dele. Então o que eu quero chegar aqui a uma conclusão com você é que nós estamos debaixo da proteção de Deus. Nós estamos debaixo da proteção de Deus. O inimigo não pode nos tocar. Assim era a vida de Jó, né? Mas a Bíblia diz que Satanás anda ao derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Então Satanás, ele fica ao derredor, ele fica procurando o quê? Uma brecha. Ele fica procurando um pecado para ele poder entrar. Porque Satanás se alimenta do pecado. Então, Jó não tinha, mas na vida dos filhos havia uma brecha por esse excesso de bebida. Então, a primeira coisa que Satanás fez aqui, e é interessante, vou ler o texto aqui para você, mais à frente, no versículo 13, diz assim, presta bem atenção, sucedeu um dia em que os seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito. E aí que veio o mensageiro a Jó e lhe disse, os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. De repente, deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-lhe a nova, ou a notícia, né? E aí o texto diz assim, falava este ainda, quando veio outro e disse, fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a notícia. Falava este ainda quando veio outro e disse, dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-lhe a notícia. Então, o que eu quero que você se atente aqui nessa noite, na nossa mensagem do dia de hoje, você já conhece muito bem a história de Jó. Você já conhece muito bem a história dos filhos de Jó e dos amigos de Jó. Meu Deus, são tantas mensagens, né? Me lembro das mensagens que o pastor Domingos ministrava aqui sobre os amigos de Jó, sobre orar pelos amigos de Jó, né? São quantas ministrações. Mas eu quero que você entenda aqui, que no momento dessa turbulência, onde Jó começa a perder, começar os seus bens, tudo aquilo que ele tinha adquirido, ser destruído. O interessante é que a primeira coisa que Satanás fez, foi tirar o quê? O elemento da oferta. Qual que era o elemento da oferta? Eram os animais. A primeira coisa que o diabo atacou não foi a família, mas foi os animais ao qual Jó
fazia as ofertas pela vida dos seus filhos. Olha só que interessante isso. Então, tudo que o diabo quer na minha vida, na sua vida, é nos seduzir e colocar na nossa cabeça e no nosso coração para não dizimar, para não ofertar, para não entregar as primícias na casa de Deus. É isso que ele quer fazer na minha e na sua vida nesse ano de 2024. Mas é aí que entra a nossa fidelidade. Porque na vida nós passamos por turbulências, como Jó passa. Nós somos seres humanos, assim como ele. Nós passamos por enfermidades, nós perdemos pessoas, nós perdemos bens, perdemos dinheiro, mas tem uma coisa que nós não podemos perder: a nossa fidelidade a Deus. Então nós vamos trazer uma semente, né? O pastor Domingos disse, no último dia, traga uma semente. A semente é oferta. Você preparou, trouxe, colocou no envelope, e o pastor liberou uma palavra aqui: se você não tiver oferta, você vote a Deus, traga sem oferta mesmo, entregue no gasofilácio, nós vamos orar aqui, e Deus vai abrir portas na sua vida. E quando a oferta chegar na sua mão, a semente, você vai vir e vai plantar ela aqui. Quem ouviu isso aí? Glória a Deus. O que o diabo vai tentar fazer? Vai tentar convencer você. Talvez ele até fez isso essa semana, dizendo para você: para que levar oferta? Para que levar essa semente? Deus já tem te abençoado tanto, para que você vai levar mais uma oferta? Talvez o diabo falou para você assim: você não precisa levar o dízimo. Não leva seu dízimo não. Para que levar o dízimo? Já tem muito dinheiro na casa de Deus. Deus é o dono do ouro e da prata. Ele não precisa do seu dinheiro. Ele não precisa do seu dízimo, não precisa da sua oferta. E aí eu fui vendo, entendendo no texto que ele quer convencer a mim e você de tirar o elemento principal da oferta. Sabe qual é? A entrega. Ele quer impedir eu e você de sairmos do nosso lugar e virmos até o gasofilácio. Porque ele sabe que quando ele impedir isso, que quando ele convencer a mim, convencer a você, ele vai ter uma brecha na minha e na sua vida. Porque quando a gente entrega o dízimo, nós estamos protegidos no Senhor. E quando entregamos ofertas, muitos milagres de Deus acontecem. Eu não sei você, mas eu me sinto assim. Desde quando me converti, quando trago o dízimo, quando entrego aqui no gasofilácio, eu disse: Senhor, estou protegido pelo Senhor. E muitas vezes, quando somos desafiados a trazer ofertas, venho aqui, trago ofertas, e grandes coisas Deus faz lá em casa. Grandes coisas Deus tem feito na sua vida, tem ou não tem? Se eu pegasse o microfone e desse para você aqui, você ia contar muitos testemunhos de milagres poderosos, de ofertas que aconteceram, quando você veio aqui em obediência a Deus, e trouxe a sua palavra, e trouxe a sua oferta, e não por tristeza, e nem por constrangimento, porque a Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria, aleluia. E ainda que entendamos, porque a grande verdade é que, irmãos, crente não aguenta ficar sem dar dízimo e oferta. É verdade ou não é? Não aguenta. Não aguenta. Se ele demorar para entregar, o Espírito já fica dentro dele, já fica incomodando ele, já fica incomodado. Esse é o crente. Esse é o crente fiel. E eu estou falando com eles aqui nessa noite. Então, é importante a gente entender que muitas vezes Satanás quer tirar esse elemento. Satanás queria tirar esse elemento de Jó. Queria tirar os animais, para quê? Para que ele não voltasse a fazer oferta pela vida dos filhos. Para que ele pudesse ter sempre brechas para entrar na sua casa. Mas presta atenção. Olha,
Muitas vezes a gente fala assim, mas o dízimo é na lei. Mas Jesus não entregou só o dízimo na lei, Ele entregou tudo. Ele entregou sua própria vida. Ele morreu na cruz do Calvário, para que eu e você tivéssemos vida e vida com abundância hoje. Ele não entregou só 10%, Ele entregou tudo. Isso é obra da graça de Deus sobre as nossas vidas. Então muitas vezes a pessoa fala, mas agora é o tempo da graça. Irmãos, no tempo da graça, quando uma pessoa era pega no adultério, se fosse ali pego na hora mesmo, né, ali ela recebia já a punição dela. Mas no tempo da graça, Deus levou isso a todo outro nível. No tempo da graça, quando você olhar para uma mulher e desejar ela com pensamento impuro, ela não é sua, e você desejar ela com pensamento impuro, você já pecou. Então não tem essa história de lei, de graça, né? Jesus entregou tudo, entregou sua própria vida, nasceu, deixou a sua glória, veio como homem, veio como uma criança, aprendeu todos os passos, cresceu, passou por tantas dores, por tantas dificuldades. Ele entregou toda a sua vida, todos os seus dias, todas as suas horas por mim, por você. Cuidado para o diabo não te convencer. Cuidado para o diabo não enganar. A Bíblia sempre nos diz, não vos enganeis, não vos enganeis, não vos enganeis. Sempre quando você estiver lendo a Bíblia, você vai ver esse texto. Por que, pastor? Nos advertindo para que nós não nos enganemos. Então, o diabo quer que você ouça. Tem muito material por aí na internet. Tem muito material aí, cuidado. Tem muitos internautas, mas tem muitos infernautas por aí. Pregando a palavra de uma forma errada. Falando para você, não precisa entregar dízimo, não precisa entregar oferta. Irmão, eu amo a Deus, eu entrego dízimo e eu entrego oferta. Eu posso passar a turbulência que for, a ventania que for, a dificuldade que for. Eu estou aqui no gasofilácio. Aleluia! É assim que funciona a palavra de Deus, é assim que tem sido ensinado aqui para nós todos os dias. Cuidado com o que você ouve por aí. Por que que essas pessoas estão ensinando isso por aí? Para levar você a ser infiel nos dízimos, nas ofertas e nas primícias. Para quê? Para permitir uma brecha na sua e na minha vida. Então a gente tem que tomar muito, mas muito cuidado com isso. E aí, eu quero que você entenda que existe um poder sobrenatural na hora da entrega dos dízimos e das ofertas. Eu não sei o que é. Certamente deve ser o poder de Deus. Mas quando você pega a sua oferta, o seu dízimo, e aí quando você sai do seu lugar, e quando você está vindo aqui entregar, quando você põe aqui, tem um poder nisso aqui. Quando você sai dali, você chega aqui, tem um poder nisso aqui. Tem um poder sobrenatural acontecendo. E é isso que nós precisamos entender. Então você vai vir aqui na frente hoje. E aí eu quero dizer para você, seja fiel nos dízimos e nas ofertas todos os meses desse ano. Inclusive no mês de dezembro. Você sabia que o mês de dezembro são onde nós somos mais tentados a não entregar dízimo e oferta? Porque mês de dezembro tem 13º, tem empresa que paga 14º salário. Empresa boa, não é? Eu conheço uma empresa que paga 15º salário. E aí o diabo pode falar para você assim, não, para que entregar o dízimo de tudo isso? Não entrega não. A gente sai de férias e é tentado às vezes até gastar o que não tem nas férias. E às vezes é até tentado deixar o dízimo por último, sendo que o dízimo é as primícias, é a primeira parte. Antes de viajar, você já faz a sua parte. Todo crente deveria fazer isso. Todos nós precisamos fazer isso sem acepção de pessoas. Todos nós precisamos fazer isso. Continuarmos sendo fiéis a Deus. Então, você vai vir aqui na frente, você vai trazer a sua semente. E olha,
a palavra de Deus para você hoje. Se você estiver fiel, maravilha, glória a Deus. Mas se você não estiver, é dia de você fazer concerto com Deus. Vai ficar infiel até quando? Até quando você vai ficar sem entregar dízimos e ofertas? Faça um concerto com Deus. Peça perdão a Ele. Seja humilde, reconheça essa mensagem e recomece a sua vida de prosperidade. E é interessante que lá no capítulo 42, para encerrar agora, eu vou ler o que é que aconteceu com Jó. Depois de todas as turbulências, depois de passar por enfermidades, depois da mulher dele dizer para ele: amaldiçoa esse Deus seu e morre. Olha só o que aconteceu com a vida de Jó. Capítulo 42, versículo 1 em diante, diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havia dito, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de te ouvir, mas agora os meus olhos te veem, aleluia. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. E presta bem atenção no que acontece a partir do versículo 7. Tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita: A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. O Senhor vem reafirmando a retidão de Jó aqui no final. E olha só: Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e ele, presta atenção agora, Jó vai voltar a oferecer o holocausto, aleluia. Presta atenção. E ele oferecerá holocausto por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz o temanita, e Bildade o suíta, e Zofar o namatita, e fizeram, presta bem atenção, e fizeram como o Senhor lhe ordenara, aleluia. E aqui volta novamente os sacrifícios. Jó volta a fazer o sacrifício de animais pelos pecados das pessoas, exatamente aqui pelos seus amigos, já que ele não tinha mais família. Sua família foi destruída. Esqueci de ler o texto com os irmãos, né? Mas sua família também morreu. Sua família foi dizimada. Lá no versículo 18, alguém lhe avisou: olha, estando os teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto, e Deus nos 4 cantos da casa, o qual caiu sobre eles, e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Ficou sua esposa, os filhos morreram. Então, querido, o texto diz assim, versículo de número 10: Mudou o Senhor a sorte de Jó. Assim, abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas. Depois você faz a conta em casa. A primeira conta que eu passei para vocês, você dobra ela. Aí você dobra ele. Sabe por que aconteceu isso? Fidelidade. 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 Então, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas já durante todo o processo. Chamou o nome da primeira, aqui tem os nomes, mas eu vou logo à frente. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre os seus irmãos. Depois disso, viveu Jó 140 anos. Não viveu pouco, né? E viu a seus filhos e os filhos de seus filhos até a 4ª
geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Aleluia, glória a Deus. Vamos colocar em pé. Essa é a mensagem da palavra de Deus ao seu coração nessa noite. A mensagem é: fidelidade. Seja fiel todos os meses do ano de 2024 na sua vida. Não importa as circunstâncias que você estiver passando, seja fiel. Seja fiel. O inimigo sempre vai procurar uma brecha para tirar de nós. Para dizer, você está passando por enfermidade, está passando por luta. Se eu fosse você, eu parava de ofertar e dizimar, não está dando nada certo para você. Mas Jó continuou fiel a Deus. Continuou fiel a Deus. E no final, ele continuou colhendo as bênçãos dele. E deve ser assim na nossa vida, na minha e na sua vida, amém? Pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, eu quero orar com você agora. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Ó Deus, obrigado, Senhor, pela Tua fidelidade. O Senhor tem nos guardado. E precisamos confessar algo aqui nessa noite. Que não ofertamos e dizimamos porque somos muito bons. Porque somos muito fiéis. Porque a grande verdade é que muitas vezes passa em nosso coração a infidelidade. Talvez algumas vezes fomos infiéis ao Senhor. Mesmo assim o Senhor continuou fiel conosco pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Ó Deus, em nome de Jesus, que nós possamos fechar as brechas nas nossas vidas, para que nós não deixemos, ó Pai, a falta de fé chegar à nossa casa, chegar ao nosso lar, para que nós não deixemos a falta de fidelidade e o diabo ganhar a nossa mente e nosso coração, e tirar o nosso maior prazer de sair do nosso lugar, e vir até o gasofilácio na casa do tesouro, trazer os dízimos e as ofertas, as primícias que são do Senhor, não são nossas. Ó Deus, te pedimos nessa noite, que o Senhor nos abençoe, nos livre dessas setas, nos livre desses dardos inflamados do maligno, no dia da tentação, para que possamos continuar sendo fiéis, e continuar, Senhor, trazendo a nossa oferta, não agora mais com animais, porque o Senhor já foi a oferta para a eternidade. Uma vez só morreu na cruz do Calvário, e não há necessidade mais de oferta de animais. Mas o nosso coração está compungido pela fidelidade, em praticar a Tua palavra. Nós não queremos ser somente ouvintes, mas queremos ser praticantes da Tua palavra. Não por constrangimento, mas segundo aquilo que o Senhor propôs no nosso coração, segundo aquilo que está na Tua palavra. Nós queremos continuar sendo fiéis, e devemos ser fiéis, porque o Senhor ama quem dá com alegria. Que o Senhor nesse mês de dezembro e todos os meses do ano, possa continuar trazendo essa alegria no seu coração, meu irmão, minha irmã, de continuar dizimando e ofertando na casa do Senhor, e que Ele te abençoe, e que você tenha um mês de dezembro tão abençoado quanto todos os outros, e que você receba tantos livramentos como tantos os outros, porque Satanás não desiste de nos convencer a sermos infiéis. Mas eu profetizo e declaro esta palavra, que nós continuaremos sendo fiéis na Tua casa, na vida da nossa família, porque certamente vamos colher muitas bênçãos disso, vamos colher proteção, vamos colher milagres e muitas coisas sobre nós, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém. Você pode aplaudir a Jesus. Oh, obrigado, Jesus. Te glorificamos essa noite, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a vida dos irmãos.